construído ali mesmo pelo imperador Trajano. Durante 1.300 anos, ela permaneceu enterrada e esquecida sob a cidade. No século XVI, uma depressão levou exploradores a redescobrirem a antiga construção. Ali dentro, artistas do Renascimento se inspiraram em seus afrescos bizarros. The very word grotesque that we use today is actually an artistic term to describe these strange creatures that they saw down there that were part human, part beast, part architecture, part decoration. A Casa Dourada é uma lembrança permanente do terrível reinado de Nero, caracterizado pela loucura, homicídios em massa e vaidade extrema. Ao final desse governo, o Império Romano estava diante de um futuro incerto. Todos os imperadores, de Júlio César a Nero, descendiam de uma única linhagem familiar. Agora, pela primeira vez, o comando do Império estava vago. No one was sure really what was going to happen next, except that it was going to be bloody and it wasn't going to be very good until it was over. Ano 69 da Era Cristã. Nero está morto após tirar a própria vida. Pela primeira vez desde o assassinato de Júlio César, Roma não tem um herdeiro para o trono. Tem início uma disputa entre os principais generais do Império, que voltam seus exércitos uns contra os outros na luta pelo poder. O grande vitorioso é Vespasiano, um general simples e direto que comandou as legiões romanas na Judéia. Ele não tem sangue real e é bem diferente de seu tirânico predecessor. Vespasian was the anti-Nero. He was as different from Nero as one could possibly get. He had come up through the ranks, and he was a practical, kind of hard-bitten man who was averse to pretension and proud of it. Vespasian's the kind of guy that would much rather watch a football game than an opera. Diferente de Nero, que explorou o conhecimento de seus engenheiros para projetos pessoais, Vespasiano pôs as melhores mentes de Roma a serviço do povo. Ele começou drenando o enorme lago construído por Nero nos jardins de seu palácio. Em seu lugar seria construída a mais famosa obra da engenharia romana, um lugar para onde seria canalizado todo o caos que consumira a cidade. Ele seria chamado de Anfiteatro Flávio, mais conhecido como Coliseu. So the statement that Vespasian made was, I am taking a space which is only for the private use of a bad emperor, and now I'm transforming that area into a public space which will be then used for the enjoyment of all the people of Rome. So that was a very bold piece of propaganda. Gladiadores derramavam sangue em nome da diversão há séculos. Mas o povo de Roma ansiava por espetáculos maiores e mais ousados. O Coliseu daria aos gladiadores um campo de matança permanente. E os jogos atingiriam um grau de carnificina jamais visto na história do Império. This was the big venue. This was the Superdome. The entertainment came to you. Everything from animals from the farthest corners of the known world to captives from faraway lands could be brought to your central location, to your favorite box seat, and right in the center of the city. Comunque è il più grande anfiteatro del mondo, un'opera eccezionale per le sue dimensioni, anche eccezionale per l'organizzazione del lavoro con cui è stato condotto. A construção do Coliseu teve início no ano de 72. E foi financiada pela venda de relíquias preciosas roubadas de templos judaicos durante o saque de Jerusalém.
12.000 prisioneiros judeus foram trazidos daquela campanha para construir o anfiteatro. They would have worked under tremendously harsh conditions and been worked long and hard and to the end. Eles verteram mais de 6.000 toneladas de concreto e arrastaram enormes blocos de construção até o local de uma pedreira a 30 quilômetros de distância. As the building progressed up higher, they would use less of the strong, expensive and heavy limestone and more of the cheaper ingredients, which were lighter in weight. The Romans had quite sophisticated wooden cranes and devices for lifting stones, and they'd be able to do that quite easily from the ground and up to great heights. Em apenas 8 anos, a estrutura imponente atingiu 50 metros de altura, ofuscando todas as edificações ao redor. It's the tallest ancient Roman structure ever built. This is the amphitheater of the capital. So what was Rome? Rome was a city that was so much larger than any other city. It was so much richer. So that came to symbolize the power, the engineering, the wealth of ancient Rome. Os anfiteatros romanos eram feitos a partir de uma estrutura extremamente simples, incorporando 2 teatros gregos unidos para formar um teatro de 360 graus de circunferência. O Coliseu estabeleceu um novo padrão em design de anfiteatros romanos. Uma rede complexa de corredores e escadas permitia a entrada e a saída de 70.000 pessoas em tempo recorde. Assim como nos estádios atuais, quem entrava no Coliseu tinha um ingresso correspondente ao número de um portão de entrada. O projeto do complexo visava a controlar a multidão e dar conforto a todos. Havia 110 fontes de água potável e 2 banheiros grandes para atender à lotação completa. O Coliseu tinha até um teto retrátil. Nos dias quentes, uma lona era desenrolada sobre a parte superior para proteger os espectadores do sol. Ela era operada por marinheiros romanos posicionados em torno da arcada superior do estádio. They could move it according to the sun and according to the wind. And subsequently, the Colosseum was amazingly air-conditioned, shaded, and they would stand on top of the arcade and work these poles, the holes of which we can see in the external side, that would hold this immense canvas that would cover the place. Em 80 depois de Cristo, o Coliseu estava pronto. Mas Vespasiano não viveu para ver a inauguração de seu maior monumento. Ele morreu de causas naturais 1 ano antes. Quem conduziu a cerimônia de inauguração foi seu filho e sucessor, Tito. Durante 100 dias consecutivos, os romanos lotaram o Coliseu para ver todo o tipo de carnificina imaginável. 5.000 animais foram mortos em um único dia. Milhares de gladiadores e prisioneiros perderam a vida lá. Fora da arena, matanças nessa escala ocorriam apenas em guerras, mas dentro dela, era apenas diversão. They go for the entire day. And in the morning, they watch men kill or be killed by animals. And around noontime, they're watching the execution of prisoners. And then finally, in the afternoons, from the main event, primetime TV kind of experience is the best for last, and that's going to be gladiators, man against man. As lutas de gladiadores eram uma grande atração no Coliseu, mas nem sempre eram o evento principal. Uno degli spettacoli più entusiasmanti, doveva essere più emozionanti del Colosseo, era costituito dalla naumachia, cioè una battaglia navale fatta da uomini veri su navi vere, naturalmente apprestate. It would have been entirely possible to have diverted water from one of the aqueducts and brought it to the Colosseum in order to flood the floor to a shallow depth.
We do have evidence due to recent studies of the Colosseum that show there are plenty of channels, water channels, for flooding the substructures of the Colosseum. So yes, it was possible, and yes, it happened. Cristiano Ranieri é o primeiro arqueólogo moderno a explorar o labirinto dos canais de água abaixo do Coliseu. Ele acredita ter encontrado provas da existência de um sistema de encanamento usado para inundar a arena para as batalhas navais. Sì, abbiamo trovato sotto il piano dell'arena, quindi negli ipogei abbiamo trovato dei cunicoli, alcuni molto più antichi del Colosseo, che erano di età neroniana, quindi contemporanea alla Domus Aurea. Os canais de água construídos abaixo do lago artificial de Nero foram deixados intactos quando o Coliseu foi construído em cima. Eles poderiam ter sido adaptados para inundar e drenar a arena. Nestas imagens inéditas, Cristiano lidera uma equipe de mergulho nesses antigos canais e na água poluída com detritos de 2 milênios. Abaixo do Coliseu, ele descobre um tanque de contenção diretamente ligado a um aqueduto próximo. Cristiano acredita que a água era desviada daquele aqueduto para a arena. Ele também encontra evidências de dutos de drenagem conectados ao sistema de esgotos da cidade que poderiam ter sido usados para levar a água da arena até o rio Tibre. In un primo momento vennero utilizzati anche almeno alcuni di questi cunicoli proprio per allagare il Colosseo e utilizzarlo per le basi, per le battaglie navali, quindi per la naumachia. As batalhas navais no Coliseu foram um impressionante triunfo da engenharia, mas foram uma tendência passageira na arena mais famosa do mundo. Após uma década, as operações de inundação foram abandonadas em favor de uma reforma que iria revolucionar os jogos. Uma nova subestrutura de 2 andares abaixo da arena chamada hipogeu. Nele havia um sistema de elevadores e alçapões por onde tigres e gladiadores armados surgiam repentinamente do solo e matavam vítimas despreparadas. Although the real spectacle happened up here in the arena, the backbone, the nerve center, the real support system of the arena was down below in the Hippogeum. There were lion runs, cages for wild animals being taunted, gladiators sharpening their swords preparing for death, condemned criminals in cages. Now, as the games begin, a trapdoor in the arena floor will open, and by a system of pulleys, an elevator will hoist another lion or panther up into the arena. When the trapdoor opens, we're bathed in light. We hear the yells of the throng enjoying the games, and then the trapdoor will close again, leaving us contemplating our own demise amongst the screams and lamentations and stench of blood, beasts, and men. Violentos, sangrentos, exploradores, emocionantes. Os jogos no Coliseu eram o grande espetáculo romano. E todos os presentes admiravam as proezas de engenharia da civilização mais avançada do mundo. Após uma década de estabilidade sob o governo de Vespasiano, a civilização romana chegava ao auge de seu poder. E a próxima geração de governantes usaria esse poder para construir milagres humanos ainda maiores e mais ousados. No final do primeiro século da era cristã, o Império Romano se estendia da Inglaterra ao Egito, de Portugal à Pérsia. 50 milhões de pessoas de todas as raças e idiomas eram leais a um imperador. Esse imperador sempre fora italiano, até o ano de 98, quando um estrangeiro assumiu o controle do império. Ele se chamava Trajano, um guerreiro ambicioso da província da Espanha, cujos triunfos nos campos de batalha chamaram a atenção do enfermo imperador Nerva.
Como não tinha descendentes, Nerva adotou Trajano como filho e herdeiro. There is a widening of the idea of what it meant to be Roman and who could help the state and who would participate in the state. And Trajan is a very good example of that. Trajan is the first of a whole series of emperors who come from outside of Italy. Trajano herdou o Império Romano quando Nerva morreu. Imediatamente, ele se dispôs a provar lealdade aos cidadãos da capital e sabia que, para fazer isso, precisava apelar ao inflexível senso de supremacia do povo. The Romans thought on a grand scale. The size of their empire, the size of their buildings, and the ambitions of its leading individuals must be one of the things that we point to as defining what it meant to be a Roman. They were driven by a kind of collective cultural ego. Trajano deu início a uma grande campanha de construção que começou com a infraestrutura do Império. Fez reparos urgentes em estradas, portos e prédios públicos. Ergueu um dos últimos grandes aquedutos e construiu novos banhos públicos sobre as fundações da Casa Dourada de Nero. All of this building required a tremendous amount of money. And in order to really complete and fulfill his own kind of plans, he was going to have to come up with a great deal more of it. And in Roman terms, this means conquest. Em seu terceiro ano como imperador, Trajano lançou uma ofensiva militar para arrecadar dinheiro para a construção de novos monumentos magníficos. Decidiu conquistar a Dácia, uma região que engloba as atuais Romênia e Hungria, que se defendera dos romanos por séculos. Os dácios se renderam em 107 d.C., após anos de duros combates. O imperador conquistador saqueou centenas de toneladas de ouro e prata da nova província. Trajan is the emperor that extended the boundaries of the empire to its greatest extent. So Trajan really pushed the envelope, and in doing so, he brought back more money, more goods, more spoils than any other emperor, which meant that he had so much money at his disposal. O imperador instalou a nova capital em um grande espaço público que aliviaria o congestionamento no centro da superlotada Roma. Desde o início da República, o antigo Fórum Romano era o centro do governo, do comércio e da cultura. Os templos de deuses como Saturno e Vesta ficavam ao lado de tribunais e bibliotecas. Il foro è importante per i romani perché è la piazza, è il luogo dove si incontrano, dove si stringono affari, dove si discute di politica, dove si vendono oggetti, dove si cambiano le monete. Il foro è una piazza viva, vivissima, come quelle, molto di più di quelle di adesso. Perché veramente tutta la vita pubblica si svolge in piazza. Mas à medida que Roma se tornava a capital do mundo, ela se desenvolvia além das fronteiras originais. The Forum was a critical part of Roman life, but the success of the city and the pressure of the population was such that they had to keep building new extensions time after time. And each emperor in turn had to build a new part of the Forum for their own people. Na época de Trajano, Roma era uma metrópole com 1 milhão de pessoas que crescia cada vez mais. Então ele encomendou o próprio Fórum, maior do que os de todos os anteriores juntos. Trajan didn't just have so much money, but the skills of the engineers, the people who poured concrete, and so on, they were at a high point. They could achieve and create better and faster than any previous time. O homem que projetou o Fórum de Trajano também era um estrangeiro, Apolodoro de Damasco.
Era um arquiteto grego que havia projetado pontes militares para Trajano durante as batalhas contra a Dácia. Nessa guerra, ele provou ser um gênio da arquitetura. Agora ele enfrentava um outro desafio: a falta de terrenos para abrigar a grande visão de Trajano. And of course, as in modern day buildings, location is absolutely critical. So if an emperor wanted to build a structure in a particular location and they had to level the site, then they would just have to do that. Para obter um terreno plano desse porte no centro de Roma, Apolodoro ordenou aos construtores que cortassem um enorme bloco da colina Quirinal adjacente ao antigo fórum. We're living in a time thousands of years before dynamite. The Romans had to achieve these great feats of terraforming and clearing the landscape through sheer manpower, the force of tens of thousands of slaves working around the clock with shovels and pickaxes. Imagine an army of ants carrying away a loaf of bread. They're not going to do it all in once. They're going to break it apart into small pieces and take it apart one at a time. Um exército de escravos romanos escavou metodicamente a parede rochosa, desfazendo 38 metros de elevação e criando um terreno de mais de 55 mil metros quadrados no coração de Roma. Lá, uma cidade de mármore foi erguida à medida que o imperador espanhol e o arquiteto grego refaziam a capital. O resultado final foi revelado em 112 da era cristã. O Fórum de Trajano era um conjunto de mármore magnífico, com bibliotecas gregas e latinas, estátuas colossais, uma enorme praça central e uma basílica de 2 andares, onde as leis eram feitas e os processos julgados. To go to the Forum of Trajan would have been a massive experience for any Roman. You would have entered the Basilica, the largest ever built in Rome, of that type. The Basilica was revetted with marble, flooded with light. After that, you would have arrived in the square. You would have looked around and seen the monumental equestrian statue of Trajan. It really must have been an awesome sight. A peça central do fórum era uma coluna de mármore de 38 metros que se erguia acima da nova construção. Essa coluna ainda existe hoje. Ao redor de sua fachada, uma escultura em alto relevo conta a história da invasão da Dácia por Trajano. Trajan appears over and over and over and over again. Always involved in every aspect of the campaign, from its initial planning all the way through final conquest. And in this way, the column serves as a kind of propaganda film. A altura exata da coluna possui significado mais sutil. The height of Trajan's column itself, 100 feet, with the addition of the base and a statue on top of that, marked the height of the side of the Quirinal Hill, which was removed to create the forum at that spot. Therefore, it becomes a marker not only of the battles of Trajan, but also the battles of Apollodorus to clear the land and create this monumental urban space. O Fórum de Trajano ficou em pé por 700 anos. A maior parte foi reduzida a pó por um terremoto no século IX. Mas há uma seção que sobreviveu e que não deixa dúvida sobre sua escala imponente. Um vasto complexo conhecido como Mercado de Trajano. Apolodoro escorou o penhasco de 38 metros que ele criara, construindo um mercado romano de 6 andares diretamente na encosta da colina. Ele moldou os primeiros 3 andares em uma estrutura semicircular, com corredores longos e curvos. The markets function to reinforce the hillside, which had just been carved out. And it's probably not by chance that the form that's used against that hillside is concave, therefore a much stronger form, again the form of an arch turned on its side to resist the pressure of the hill beside that. Acima do semicírculo havia mais 3 andares com pequenas lojas e grandes corredores com 3 andares de altura.
O mercado de Trajano continha mais de 150 lojas que forneciam desde calçados a objetos de arte. These markets must have sold enormous quantities of materials from all parts of the Roman world and perhaps even beyond. Enquanto o Fórum de Trajano era um refúgio suntuoso para a elite da cidade, o mercado fora construído como uma rua principal para as massas. The market, together with the Forum, represent two sides of Roman culture. The opulence of the Forum, its colonnaded forecourt, its gilded decorations, represented a tremendous formal center for the city. Right next to that, the brick architecture of the marketplace, very commonplace in the city for the daily lives of the Roman citizenry. As proezas de Trajano na engenharia e suas conquistas no exterior fizeram dele um dos imperadores mais populares da história de Roma. Quindi è stato un grandissimo costruttore, oltre che un grande stratega, e così come Augusto ha assicurato un periodo di pace e di tranquillità molto importante per l'impero. Mas defender um território tão grande seria um problema para o sucessor de Trajano. Para estabilizar as fronteiras do império, o próximo imperador construiria uma barricada sólida para isolar o mundo romano dos bárbaros. Quando morreu no ano de 117, o imperador Trajano tinha levado o Império Romano ao auge em tamanho e riqueza. Mas as desvantagens de tal dominação logo se tornariam evidentes. Trajano não tinha filhos biológicos. Então, após sua morte, o controle do império passou para seu filho adotivo, Adriano. Hadrian, like Trajan, was a military man and an accomplished one. Hadrian saw that the empire would be unable to maintain its expanded borders. The longer the borders are extended, of course, the more money it takes to be able to maintain border defenses. So he wasn't looking for more things to conquer, but how to hold on to what they already had. Uma evidência concreta da política de defesa de Adriano pode ser encontrada atualmente em uma região remota no norte da Inglaterra, a 2.400 quilômetros de Roma. Quando Adriano subiu ao poder em 117, a região norte da Bretanha era uma fronteira selvagem, onde os soldados romanos enfrentavam as ameaças dos invernos congelantes e dos ataques bárbaros. Então, no ano de 122, Adriano visitou as linhas de frente. O imperador rapidamente concluiu que o único modo de domesticar a Bretanha era controlando seus próprios soldados primeiro. The Romans always believed you have this group of men who are serving the Roman state, make them work. If you're not disciplined, the thought is these Roman soldiers are just going to start frittering away their time and gambling and not doing the right thing. Adriano colocou suas legiões para trabalhar na fortificação mais ambiciosa já concebida por um romano. A construção de um muro de defesa de 117 quilômetros que atravessaria o país. Hoje, a ação do tempo reduziu a muralha de Adriano às suas fundações. Mas a muralha tinha 4,5 metros de altura, com parapeitos que acrescentavam quase 2 metros. Um poço de 3 metros foi cavado na base, obrigando eventuais invasores a uma escalada de 9 metros de altura, antes de enfrentar as legiões romanas do outro lado. E se os invasores conseguissem ultrapassar a muralha e passar pelos guardas romanos, ainda teriam de superar mais um obstáculo: a vala, um poço de 36 metros de largura que corria por trás do muro, de costa a costa. A muralha de Adriano funcionava mais como uma barreira psicológica do que física. A monstruosidade de sua fachada interminável servia como uma lembrança do indiscutível domínio romano. In some ways,
you might be able to compare Hadrian's Wall to the Berlin Wall. That is a wall that's intended both to keep people out and to keep people in, and to prevent a kind of mixing that goes uncontrolled. O grande divisor de Adriano seria a maior fortificação de pedra do mundo romano. E foi a mais desafiadora e eficaz em função do terreno irregular do norte da Bretanha. Le difficoltà sono state